De onde vem esse termo borderline? Personalidade limítrofe. Borderline, em inglês, border significa fronteira e line significa linha. É como se o borderline tivesse alguma coisa a ver com algo fronteiriço, algo que está no meio do caminho. Quase é uma coisa, quase é outra. Vamos falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar o que é a personalidade limítrofe e como que a terapia sistêmica ajuda o borderline a lidar com isso. Eu sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, e eu sou especializada em transtorno borderline, transtorno narcisista e seus relacionamentos. Se você não conhece ainda esse canal, se inscreve. Se você gostar desse vídeo, vai lá na playlist, dá uma olhada no conteúdo, ative as notificações para você poder receber sempre os nossos avisos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você quer saber mais sobre borderline, é aqui mesmo que você tem que ficar. Bom, vamos lá, vamos entender então o que é personalidade limítrofe. O termo limítrofe apareceu no final do século XIX com o objetivo de diferenciar casos mais leves de psicose e dar um diagnóstico melhor para formas graves como a esquizofrenia. Então, havia ali uma necessidade de especificar se aquele caso era realmente esquizofrenia, que é um caso de um tipo de psicose em que o indivíduo ele realmente sai da realidade, ele cria uma nova realidade, ele tem experiências visuais, auditivas, sensoriais completamente diferentes da realidade, do que um outro caso em que ainda não era uma esquizofrenia. Então começou com essa ideia de diferenciar e dizer que era quase, mas não era ainda esquizofrenia. Por isso essa palavra aí, limítrofe. Durante muitos anos, depois a fronteira entre a esquizofrenia foi sendo o viés dominante, quer dizer, sempre se mirava na esquizofrenia para poder entender se aquele caso era um caso de esquizofrenia ou não. Então aí foi se elaborando um diagnóstico diferencial a partir da esquizofrenia. Os trabalhos, conforme o século XIX foi avançando, os trabalhos psiquiátricos e psicanalíticos, eles foram estabelecendo cada vez mais essa fronteira entre o que é um borderline, o que é uma personalidade limítrofe e o que era uma esquizofrenia. Então, nos ambulatórios se classificava até com um termo assim, esse é esquizofrênico, esse é um neurótico pseudo-esquizofrênico, quer dizer, tem traços de esquizofrenia, que eu já vou explicar que traços são esses, mas não era ainda esquizofrenia. Já no século XX, na década de 60, os pesquisadores em psicopatologias, eles começaram a definir o que realmente era uma personalidade borderline. E aí, o que era o básico que era definido, basicamente? Pessoas com um ego que parecia cindido em duas partes, como se fossem duas partes opostas, mas que conviviam muito bem. Por quê? Porque ainda não havia um desprendimento da realidade, ou seja, quem convive com borderline tem às vezes essa sensação de que está convivendo com alguém com dupla personalidade. Por quê? Porque tem aqueles momentos de muita amorosidade, de ser atencioso, de ter empatia, de se preocupar com o outro, de querer agradar, de querer o bem-estar do outro, mas também tem aqueles momentos de fúria em que parece que quer destruir essa mesma pessoa. Então, quem convive com borderline muitas vezes fala isso, parece que a pessoa tem mais de uma personalidade. E é disso que está falando, começou a se perceber e começou a se falar dessa personalidade cindida,
mas que mesmo assim ainda existe uma capacidade de lidar com a realidade. Não é uma personalidade que sai da realidade como esquizofrênico. Ele tem uma percepção da realidade. Apesar dessa personalidade ter essa cisão, né? Também, além disso, era identificado um empobrecimento das relações objetais. O que são relações objetais? A gente fala que as relações objetais são aquelas relações que a criança estabelece com as principais figuras cuidadoras. Então, no início do desenvolvimento psicológico, a criança ela tem contato com adultos que vão trazendo para ela a realidade, quem ela é, que sistema familiar ela pertence, né? O que é importante naquele sistema familiar. E aí ela vai construindo crenças e valores sobre ela mesma, criança, e sobre o seu sistema familiar e sobre como se relacionar com os outros. No caso do borderline, muitas vezes, né, não é 100% das famílias de borderline que é assim, mas muitas vezes o borderline ele tem relações objetais muito confusas, onde a expressão de amor, a expressão de o que é cuidar, tem a ver com sofrimento, humilhação, abuso. E essa criança, ela começa a ir construindo a sua personalidade com vários buracos. Porque ela nunca tem muita certeza se ela está fazendo a coisa certa, porque às vezes ela está fazendo a coisa certa e ele é punida, às vezes ela está fazendo a coisa certa e ela é recompensada, às vezes ela está fazendo a coisa certa e ela é ignorada. É um ambiente que eu já tenho um vídeo aqui no feed, nessa playlist Borderline, que a gente chama de ambiente invalidante, porque a pessoa ela nunca sabe se ela tá indo bem nas interações ou não. Qual é o resultado disso? Um ego muito enfraquecido, uma ideia de eu muito frágil, em que a pessoa ela não sabe muito bem se ela tá indo bem, se ela tá sendo uma pessoa que é digna de amor, se ela é uma pessoa que pode ter sucesso nas suas relações, ou se tudo que ela está fazendo está errado. Então, o borderline, muitas vezes ele fala desse sentimento, um sentimento de achar que está sempre errado, um sentimento de achar que não merece que coisas boas aconteçam com ele. O borderline, ele está muito confuso com relação a isso, a saber será que eu sou uma boa pessoa ou não, né? Por causa dessas relações objetais frágeis. Vivências antagônicas sobre amor geram então uma dificuldade muito grande de estabelecer relações afetivas equilibradas. Então, outra característica da personalidade limítrofe é essa. Como não conseguiu construir um eu forte sobre quem é, sobre o seu valor, sobre o que é bom na sua personalidade, o que não é, ele não consegue também se relacionar com outras pessoas de uma forma equilibrada. Geralmente vai ter relacionamentos muito atribulados, com muitos dramas, com muitas brigas, com muitas idas e vindas. E a sensação que a gente tem quando convive com borderline é que ele sempre está buscando isso, que ele só consegue se relacionar na base do drama. Às vezes está tudo bem, está todo mundo tranquilo, um belo dia, no começo do dia, vamos para a escola, vamos trabalhar, vamos cada um cuidar da sua vida. E o borderline, ele tem algum pensamento, escuta uma frase, vê alguma coisa que ele interpreta de uma maneira bem assim, bem dele, né, do que ele acha que deve ser aquilo, e já começa uma briga, começa uma discussão, começa todo um drama num momento assim que era para ser um momento de paz e tranquilidade da família. Aí quem tá de fora, não entende, fica assim, poxa, mas essa pessoa tá sempre arrumando algum problema. Mas isso tem a ver com
com essa personalidade limítrofe, em que uma hora tá vendo a realidade como ela é e num outro momento tem fantasias muito vívidas de que aquilo ali não é o que parece, é uma outra coisa. E aí começa toda uma discussão por causa disso. Em 1968, mais ou menos, começa a se fazer uma classificação sobre o que é essa personalidade limítrofe, principalmente, né, o que é o borderline, né, como que ele se apresenta e será que ele tem variações. Então isso ficou definido nessa época 4 tipos de borderline, que hoje a gente ainda utiliza, a gente ainda vê, visualiza, né, pacientes borderline que são mais adaptados à vida, né, social, e outros que são bem próximos aí da psicose, bem com muitas fantasias de perseguição, de abandono, né? A gente nota que tem uma graduação aí. Então, quais são esses 4 tipos? Primeiro, o limítrofe com as psicoses. O que significa isso? Ele está mais perto da psicose. Então, ele é mais hostil, ele tem muita dificuldade com a realidade, ele sempre está interpretando a realidade de uma forma que é onde essa realidade se identifica com seus medos, com seus temores de abandono, de agressão. Então ele faz uma confusão aí da realidade com as suas fantasias e ele fica mais, é um borderline que tem uma personalidade mais hostil, mais combativo, mais que está sempre na defensiva, porque está sempre se sentindo ameaçado de abandono ou de agressão. O segundo tipo de borderline seria o limítrofe com a neurose, ou seja, ele está mais próximo da neurose. A neurose, se a gente for falar do ponto de vista da psicanálise, a neurose ela tem a ver com a nossa maneira de interagir com o mundo a partir das nossas percepções, das nossas fantasias, dos nossos medos, dos nossos desejos. Então a gente tende a ter uma estrutura de personalidade e interagir com o mundo baseada nessa estrutura que sempre vai ser neurótica. Por quê? Porque ela nunca vai, a gente nunca vai interagir com o mundo exatamente como ele é. A gente vai sempre interagir com o mundo a partir dos nossos medos, desejos, fantasias que a gente projeta nesse mundo, que a gente projeta nessas relações que a gente tem com todos. Então, é como se a gente pudesse falar assim que todo mundo é neurótico, mas existem casos, claro, lógico, em que essas fantasias são muito mais fora da realidade. E isso aí é história para outros vídeos, mas o borderline, quando ele é mais limítrofe com a neurose, ele tende mais a sintomas menos agressivos, mais sintomas de depressão. A depressão, por quê? Porque ele olha para tudo aquilo ali e se sente incapaz de lidar. Ele se sente mais sem energia para lidar, para lutar, para se defender daquela realidade que ele acha que é hostil. Então é um outro tipo de personalidade limítrofe, em que ele olha para a realidade com esse olhar de muita tristeza, com esse olhar de muito luto por coisas que ele perdeu, que ele não consegue recuperar, confiança, a capacidade de se vincular, né? Tá sempre com uma sensação de que não consegue. O terceiro tipo de personalidade limítrofe do borderline é o sentido precário de identidade, uma necessidade de agradar para se submeter às vontades do outro. Está sempre nessa busca de não ser abandonado. É aquela personalidade que talvez vocês já tenham visto, conheçam, daquela pessoa que você nota que ela faz muito esforço para ser amada. Ela está sempre querendo agradar, mas ela está sempre meio triste, sempre com uma sensação assim de que ela não é bem-vinda, que ela não está sendo... que ela não está conseguindo se fazer entender, mas ela quer ficar ali agradando, se oferecendo para ajudar. E as pessoas não conseguem se conectar com esse tipo de personalidade. Por quê? Porque é como se fosse assim, alguém que você tem dificuldade
de conversar, de estar com uma pessoa que ela não consegue ser ela mesma. A sensação que dá é que a pessoa nunca é ela mesma, que ela tá sempre olhando para o outro, tentando se antecipar e saber o que o outro quer. E ela mesma não consegue dizer o que ela quer. E aí é muito difícil se conectar com alguém assim. O quarto tipo é o borderline nuclear, com características de impulsividade, depressão, agressividade. Ele agrega algumas coisas dos outros tipos, não tão intensamente, ao ponto de não conseguir conviver em sociedade. Ele consegue, ele tem trabalho, ele tem relacionamentos, ele se apaixona, as pessoas se apaixonam por ele, mas ele tá sempre oscilando, ele tá sempre nesse limite. Tem horas que ele entra para esse lado de mais agressividade, de mais depressão, de impulsividade, aí daqui a pouco ele volta pro senso de realidade, pede desculpas, sente culpa, sente medo de ser abandonado. Ele fica nesse núcleo de emoções em que ele fica trocando e ele não consegue sair daquilo ali. E as pessoas que estão de fora, que não entendem, acham que é uma pessoa difícil. Mas ele é uma pessoa que consegue conviver em sociedade. Aos trancos e barrancos, mas ele vai conseguindo viver em sociedade. Então a personalidade limítrofe é isso. Essa característica do borderline de ser limítrofe é isso. Tem horas que eu tô mais pro lado da realidade, aonde eu consigo ver os outros, interagir com as pessoas de uma forma mais equilibrada, e tem horas que eu caio pro lado da fantasia, da ilusão, do delírio de que algo muito ruim tá acontecendo ali e eu preciso reagir. Ou eu vou atacar, ou eu vou me defender, ou eu vou ficar muito triste, depressivo por causa de alguma situação. É um ficar transitando. O limítrofe é aquele que fica transitando, então, entre uma realidade que é mais fácil de lidar para ele, e aí ele fica mais tranquilo, e uma realidade que que tem a ver com muita projeção que ele faz, e que aí é difícil, é muito confuso, é difícil de lidar. A terapia sistêmica, ela vai ajudar, então, essa pessoa a, principalmente, entender os vínculos afetivos distorcidos que ela fez ao longo da vida, principalmente na infância, e que acabam sendo reforçados quando vai amadurecendo, vai estabelecendo outros vínculos muito confusos, muitas vezes com pessoas, com abusadores, com pessoas que se aproveitam, com pessoas que pioram as suas crenças sobre a sua autoimagem, quem ele é, o que ele merece. Então a terapia sistêmica ajuda a entender os primeiros vínculos, como é que foi isso, por que foi tão confuso e distorcido, para que depois ele comece a construir uma nova autoimagem e também a aprender ferramentas para lidar com a sua impulsividade, a sua agressividade, os seus medos de abandono. Então a gente começa a dar ferramentas para ele lidar com isso. Essa impulsividade, ela vai diminuir, mas não vai desaparecer. O medo do abandono vai diminuir, mas não vai desaparecer. Mas essa pessoa, ela começa a se sentir mais forte para lidar com as coisas e começa a usar as ferramentas que a gente dá na terapia para que ela tenha mais autocontrole, autodomínio, autoestima, que são habilidades sociais, habilidades para interagir com o mundo. É isso aí. Isso é que é o conceito de personalidade limítrofe. Espero que tenha ficado claro para vocês. E já sabe, se gostou, sabe de alguém que está querendo mais informação sobre borderline, compartilha, curte, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.